Olá, paz seja convosco. É uma grande satisfação iniciarmos o capítulo 5 da nossa disciplina, mergulhando na teologia da neo-ortodoxia. Este movimento não é apenas um marco na teologia contemporânea. Ele é o grito de uma geração que viu o otimismo humano ruir sob os escombros da Primeira Guerra Mundial, forçando um retorno dramático às fontes da fé cristã. O objetivo principal desta aula é duplo. Primeiro, compreender a crise que deu origem à neo-ortodoxia, que foi uma reação vigorosa à teologia liberal. A teologia liberal, ao tentar conciliar a fé com a cultura e o progresso, acabou, na visão neo-ortodoxa, por diluir a soberania de Deus e a singularidade da revelação em Jesus Cristo. Segundo, analisaremos as contribuições cruciais dos três gigantes do movimento, Karl Barth, Rudolf Bultmann e Paul Tillich. Eles representam a tentativa de reafirmar a ortodoxia da Reforma, mas com uma roupagem neo, ou seja, em diálogo, ou em confronto, com a modernidade. Barth nos trará o foco radical na palavra de Deus, o Logos. Bultmann nos desafiará com a desmitologização e o pensamento existencialista. E Tillich nos oferecerá o método da correlação, uma ponte entre a cultura e o evangelho. A neo-ortodoxia nos ensina que o conhecimento de Deus não é uma ascensão humana, mas uma descida da graça divina. Que o Espírito nos ilumine para compreendermos este movimento que reformulou a face da teologia no século XX. A compreensão da neo-ortodoxia exige que reconheçamos a sua gênese em um dos momentos mais sombrios da história moderna. O século XX começou sob a égide do otimismo liberal, que via a cultura, a razão e o progresso científico como veículos pelos quais a humanidade ascendia naturalmente a Deus, minimizando a gravidade do pecado. A crença era que o reino de Deus seria gradualmente construído pela moralidade humana. Contudo, a brutalidade da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, expôs a falência desse otimismo. Como conciliar a suposta bondade intrínseca do homem com a capacidade de cometer tamanha carnificina? Este colapso moral e cultural forçou os teólogos a buscarem um fundamento mais firme do que a frágil experiência humana. A neo-ortodoxia emerge como esse retorno à essência da reforma protestante, restaurando a ênfase na soberania de Deus e na radicalidade do pecado humano. O homem não é o agente da salvação, mas o objeto dela. Não é uma repetição cega do século XVI, mas um resgate de princípios como sola scriptura e o sola gratia, utilizando novas formas de pensamento para comunicar a mensagem. O movimento reafirma que Deus é o totalmente outro, o Deus transcendente, e que a revelação só é possível por sua iniciativa de graça. Esta posição se opõe diretamente ao antropocentrismo liberal. O foco teológico se desloca da busca humana para a proclamação do Evangelho, o querigma, o qual confronta e consola o homem moderno, cético e desiludido. Essa ênfase na transcendência ressoa com o texto que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Diz o Senhor, Isaías 55.8. O objetivo é resgatar a mensagem de Cristo da culturalização e apresentá-la como a única palavra de julgamento e salvação. A figura de Karl Barth é inseparável da turbulência do século XX. Sua trajetória inicia-se sob o guarda-chuva da teologia liberal, mas a erupção da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e a subsequente crise de fé o impulsionaram a um estudo radical da Epístola aos Romanos. Esta imersão revelou-lhe o abismo intransponível entre a humanidade pecadora e a justiça de Deus, levando-o a romper com o otimismo de seus mestres. Essa redescoberta da transcendência divina culminou na teologia dialética, enfatizando a total oposição entre o Criador e a criatura. Deus é o totalmente outro. O homem não ascende a ele, ele irrompe na existência humana através de sua palavra. O caráter ético e público dessa teologia se manifestou dramaticamente em sua resistência ao nazismo. Barth reconheceu que o regime de Hitler buscava instrumentalizar a Igreja e a fé para fins políticos, tornando o Estado uma divindade. Sua participação na Igreja Confessante e a elaboração da Declaração de Barmen em 1934 foram atos de confissão corajosos. O documento é uma declaração de fé que afirma a autoridade única de Jesus Cristo sobre a Igreja, confrontando a tentativa do Estado de ditar a fé. Ao rejeitar o slogan de obediência cega ao Führer, Barth reafirmou a supremacia da palavra de Deus acima de toda ideologia e autoridade terrena. Sua recusa em jurar lealdade a Hitler em 1935,
resultando na perda de sua cátedra, foi um testemunho vivo de sua convicção, pois ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. A teologia para Barth era, acima de tudo, um ato de obediência a Cristo. A grandiosidade da teologia de Karl Barth reside em sua evolução, marcada por 3 fases distintas, mas coerentes com a centralidade da revelação. A primeira fase é conhecida como a da teologia dialética, que se manifesta intensamente em sua obra sobre Romanos. Aqui a teologia é um discurso de crise, focado no abismo radical e na contradição entre o Deus transcendente e o homem pecador. A revelação é vista como um choque, uma irrupção divina que desmantela toda a autossuficiência humana. O pecado, nessa perspectiva, é mais do que um deslize moral. É uma alienação radical da criatura em relação ao Criador. A segunda fase radicaliza a natureza dialética, defendendo a ideia de que Deus e sua palavra estão em oposição absoluta a qualquer esforço humano de alcançá-lo. Há uma rejeição total e inegociável da teologia natural, que supõe um ponto de contato entre a razão humana e Deus. O conhecimento de Deus só é possível pela sua autorrevelação em Cristo. A terceira fase é a maturidade de Barth, dedicada à dogmática eclesiástica. Ele mantém o foco na revelação, mas passa a enfatizar a graça de forma mais construtiva e positiva. O ponto de virada é a troca da analogia em tis, a suposta semelhança entre o ser de Deus e o ser humano, pela analogia da fé, analogia fidei. Jesus Cristo é essa única analogia. Ele é a única ponte, a única semelhança permitida pela graça. Essa obra monumental estabelece a teologia como a reflexão da Igreja, feita a partir da palavra de Deus, conforme as Escrituras ensinam, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Cristo é o centro de toda a dogmática de Barth. As ênfases centrais da dogmática de Karl Barth estabelecem a teologia como um ato de profunda obediência à iniciativa divina. O ponto de partida é categórico, a rejeição da teologia natural. Barth insiste que o ser humano, finito e marcado pelo pecado, é absolutamente incapaz de construir um caminho racional ou experiencial para o conhecimento de Deus. O saber sobre Deus é integralmente dependente da sua autorrevelação. Nesse esquema, a Trindade é essencial, pois Deus se revela como Deus que se diz a si mesmo. O Pai é o revelador, o Filho é a revelação, o conteúdo, e o Espírito Santo é o ato da revelação que nos capacita a ouvi-la. O cerne de sua teologia é a cristologia. Para Barth, a unidade de Deus com a humanidade está totalmente consumada e assegurada em Jesus Cristo. Ele é, simultaneamente, totalmente Deus e totalmente homem. Sua existência é o sim de Deus à sua criação, o lugar onde o transcendente encontra o imanente. Por fim, a doutrina da eleição é radicalmente cristocêntrica. A eleição não é um decreto frio e arbitrário, mas um ato de pura graça. Deus elegeu a si mesmo em Jesus Cristo, e em Cristo ele elege a humanidade. Cristo é o eleitor e o eleito. Esta doutrina é para Barth a fonte de toda a doutrina. Sua teologia é um convite a uma perspectiva que é inabalavelmente teocêntrica e cristocêntrica, pois em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:7. Rudolf Bultmann emerge como a voz da hermenêutica na neo-ortodoxia, movido por uma preocupação prática. Como o Novo Testamento pode ser crível para o homem moderno e científico? Como mestre da história das formas Forgeschichte, ele reconheceu que o texto bíblico está envolto numa cosmovisão mitológica arcaica, repleta de intervenções sobrenaturais em termos cósmicos e literais, céu, inferno, possessão demoníaca. Essa visão de mundo é, para Bultmann, um obstáculo intelectual intransponível para a mentalidade contemporânea. Sua proposta radical é a desmitologização. Não se trata de negar a Bíblia, mas de despir o Evangelho de sua roupagem cultural e temporal para revelar seu núcleo, o querigma, a mensagem da salvação. O mito, aqui, não é mentira. É a linguagem que expressa verdades profundas sobre a existência humana em termos objetivos. A tarefa do teólogo, portanto, é a reinterpretação existencial. O objetivo é ir além do fato histórico literal para encontrar o significado para a vida do indivíduo. Por exemplo, a ressurreição, vista mitologicamente como um evento biológico, é a linguagem para proclamar que o poder de Deus irrompe no presente, possibilitando uma nova existência. O Evangelho torna-se um chamado a uma decisão de fé existencial,
libertando o homem da segurança ilusória do mundo e convidando-o a viver na graça. Isso reflete a essência da fé bíblica que ensina, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6:12. A fé é uma luta espiritual e existencial, não uma mera aceitação de fatos passados. A desmitologização de Rudolf Bultmann é, de fato, uma operação hermenêutica de alta complexidade. Para ele, a função do Novo Testamento não é fornecer um relato científico ou histórico no sentido moderno, mas sim proclamar o significado salvífico da vida em Cristo. A ferramenta para extrair esse significado é a reinterpretação existencial, fortemente influenciada pela filosofia de Heidegger. Bultmann propõe que, em vez de nos apegarmos à literalidade dos eventos míticos, devemos perguntar: qual é a sua relevância para a minha existência? A ascensão de Cristo, por exemplo, deve ser entendida não como um fato físico, mas como símbolo do significado de Cristo para o crente. A resposta existencial é que a fé liberta o ser humano de sua existência inautêntica, marcada pelo medo, pela culpa e pela finitude, para uma existência autêntica, vivida na graça e na liberdade. A salvação se torna um evento presente, uma decisão radical que o indivíduo toma ao se deparar com a proclamação, o querigma. A fé é, essencialmente, um novo modo de ser e de se compreender. Essa abordagem, contudo, gerou intensa controvérsia. Críticos notáveis como Karl Barth expressaram o temor de que Bultmann estivesse esvaziando a objetividade dos fatos históricos centrais, como a ressurreição literal, e, assim, ancorando a fé cristã na areia movediça de uma filosofia humana, o existencialismo. Bultmann, porém, insistia que a fé é totalmente dependente do ato de Deus, mas que a linguagem para comunicar esse ato deve ser compreensível. A ênfase é na palavra viva, pois o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6:63. A contribuição de Paul Tillich para a neo-ortodoxia se destaca por seu intenso diálogo com a cultura e a filosofia, posicionando-o na fronteira entre esses campos. Diferentemente de Barth, que via o abismo entre Deus e o mundo, Tillich enxerga a cultura como o palco onde a humanidade, em sua finitude e ansiedade, expressa sua busca pela preocupação última, o sentido absoluto para a vida. Sua obra magna, a Teologia Sistemática, é estruturada em torno do método da correlação, uma ferramenta metodológica brilhante. Este método estabelece um diálogo contínuo, onde o teólogo deve correlacionar duas realidades. De um lado, a análise existencial da cultura, que formula as grandes perguntas, angústia, culpa, vazio, e de outro, a resposta teológica cristã. Para Tillich, os conceitos teológicos são símbolos que apontam para o incondicionado. Ele usa termos filosóficos como o ser em vez de Deus, e o novo ser em vez de Jesus Cristo, para tornar a mensagem acessível ao pensamento contemporâneo. A revelação, o conteúdo da resposta, é a manifestação do novo ser que surge para superar a alienação humana. A fé, por sua vez, é o ato de aceitar a aceitação divina. Sua teologia é um convite a preencher o vazio existencial com a verdade do Evangelho, pois, como está escrito, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, porque somos também sua geração. Atos 17:28. Tillich busca mostrar que a fé cristã é a única resposta para a mais profunda inquirição humana. A estrutura da teologia sistemática de Paul Tillich é definida pelo engenhoso método da correlação. Este não é um simples agrupamento de temas, mas um diálogo orgânico e dinâmico, onde a pergunta existencial formulada pela cultura e pela filosofia molda a forma como a resposta teológica é apresentada. O teólogo, neste sentido, age como um terapeuta, que diagnostica a neurose da existência humana, a ansiedade, a culpa e o vazio, e oferece a cura que é a fé cristã. Tillich divide sua teologia em correlações fundamentais. A primeira aborda a razão e a revelação. A razão, ao questionar a própria estrutura do ser, atinge seus limites. A resposta é a revelação do Deus absoluto, que transcende o mistério. A segunda correlação trata do ser e Deus. A análise da existência humana revela a angústia diante da finitude e o medo do não ser. A resposta é Deus, o poder do ser, o ground of being. Este poder se manifesta plenamente em Jesus Cristo.
O método de correlação busca superar o isolamento acadêmico da teologia, provando que a fé não é uma fuga irracional, mas sim a única via que resolve as contradições intrínsecas da existência humana. A revelação é a resposta à pergunta que a existência inevitavelmente coloca. Por isso, a teologia de Tillich nos convida a buscar o ser de Deus, pois, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem, pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1:20. A aplicação do método da correlação na teologia sistemática de Paul Tillich é mais bem compreendida ao observarmos suas últimas 3 divisões temáticas. A terceira correlação, existência e o Cristo, aborda o drama humano. A análise existencial diagnostica o ser humano em um estado de alienação, vivendo a perda da essência, o sofrimento e a culpa. O homem se distancia de sua verdadeira natureza e de Deus. A resposta teológica para este dilema é Jesus como Cristo, que Tillich simboliza como o novo ser manifestado na história. Cristo é a superação da alienação, o princípio que oferece salvação, justificação e santificação. Ele restaura a essência perdida, permitindo ao homem aceitar a si mesmo. A quarta correlação, o espírito e o amor, trata da necessidade de integração na vida espiritual. A experiência humana é marcada por dualidades, como a tensão entre o sagrado e o profano, a lei e a liberdade. O Espírito Divino é a resposta unificadora, o princípio que vivifica e harmoniza o poder, justiça com o amor. Por fim, a quinta correlação, a história e o reino de Deus, olha para o futuro. A história humana revela a tensão entre a ordem social e a busca por um ideal utópico. O reino de Deus é a resposta, a dimensão transcendente que se realiza na história e é o alvo de toda a criação, sendo a vida eterna a realização plena do novo ser. A promessa central aqui é de renovação e totalidade, conforme expressa, e aquele que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse a mim: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21:5. Ao considerarmos o legado da neo-ortodoxia, percebemos que seu impacto central foi o resgate da seriedade da fé cristã. O movimento reintroduziu o conceito de um Deus soberano e transcendente, bem como a urgência e a singularidade da revelação em Jesus Cristo, verdades que o liberalismo havia diluído ao supervalorizar o progresso e o potencial humano. As contribuições dos 3 teólogos somam-se a este legado. Karl Barth nos deixou o princípio de que o Verbo de Deus é supremo, e não pode ser subordinado à razão, à filosofia ou à cultura. Sua teologia é um chamado à obediência radical à palavra. Rudolf Bultmann desafiou-nos a sermos intérpretes corajosos, desvendando o querigma, a mensagem essencial da salvação, que se encontra sob a roupagem cultural, tornando-o acessível ao homem moderno. E Paul Tillich nos ensinou a valorizar a cultura como lugar das perguntas existenciais mais profundas, mostrando que a resposta plena para toda a ansiedade humana é o Evangelho. O desafio que a neo-ortodoxia nos impõe hoje é perene: como manter a fidelidade bíblica, ortodoxia, e ao mesmo tempo, a relevância contemporânea. O movimento aponta para a única solução: centralizar tudo na autoridade e graça de Jesus Cristo, o Senhor da história e da nossa existência. A promessa é de vida, não de meras palavras ou formas. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. João 6:63. A neo-ortodoxia não é um capítulo fechado, mas um desafio aberto. Ao estudar Barth, Bultmann e Tillich, fomos forçados a confrontar o que realmente fundamenta a nossa fé. Ela se apoia no otimismo humano, na razão, na experiência subjetiva, ou na revelação objetiva de Deus em Jesus Cristo. A neo-ortodoxia, em sua essência, gritou: somente em Deus. Como cristãos, aprendemos que nossa teologia deve ser teocêntrica, Deus no centro, cristocêntrica, Jesus Cristo como o único mediador e conteúdo da revelação, e pneumocêntrica, o Espírito Santo como quem vivifica a palavra. O movimento nos alerta contra a tentação de reduzir Deus ao nosso tamanho, ou de usar a Bíblia como mero livro de história ou moral. O Evangelho é a boa nova que irrompe na história e exige uma decisão de fé que transforma a existência. O legado destes teólogos nos convida a uma fé séria, que reconhece o drama do pecado e a magnitude da graça. Que possamos levar adiante essa teologia da palavra,
anunciando um Cristo que é um novo ser para um mundo que geme sob o peso da alienação e do desespero, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4:20. É neste poder, manifesto na cruz e na ressurreição, que reside a nossa esperança e o nosso testemunho. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por este tempo de estudo e reflexão. Reconhecemos a tua soberania e a tua majestade, ó Deus, que és totalmente outro e, no entanto, fizeste-te próximo em Jesus. Pedimos que o Espírito Santo nos guarde do orgulho intelectual e do antropocentrismo. Ajuda-nos a ser servos fiéis da tua palavra, entendendo que a teologia é um ato de obediência e adoração. Ilumina as nossas mentes para que possamos compreender as verdades profundas da revelação, e fortalece os nossos corações para que possamos viver essas verdades com coragem. Que a graça que nos alcançou em Cristo seja a única base da nossa esperança. Que possamos ser pontes como aprendemos hoje, levando a mensagem do novo ser para aqueles que vivem em ansiedade e alienação. Que a tua igreja seja, de fato, o corpo de Cristo na terra, manifestando o teu reino em poder e amor. Cremos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.